Esportes de invasão. Esportes de invasão são modalidades em que as equipes tentam ocupar o setor da quadra, campo defendido pelo adversário para marcar pontos, gol, cesta, touchdown, ao mesmo tempo em que tem que proteger a própria meta. Nesses esportes é possível perceber, entre outras semelhanças, que as equipes jogam em quadras ou campos retangulares. Em uma das linhas de fundo, ou um dos setores ao fundo, fica a meta a ser atacada, e na outra linha de fundo, a que deve ser defendida. Para atacar a meta do adversário, uma equipe precisa, necessariamente, ter a posse de bola, ou outro tipo de móvel, para avançar sobre o campo do adversário, geralmente fazendo passes, e criar condições para fazer os gols, cestas ou touchdown. Só dá para chegar lá conduzindo, lançando ou batendo com um chute ou um arremesso, uma atacada na bola ou no objeto usado como bola em direção à meta. Nesse tipo de esporte, ao mesmo tempo em que uma equipe tenta avançar, a outra tenta impedir os avanços. E para evitar que uma chegue à meta defendida pela outra, é preciso reduzir os espaços de atuação do adversário de forma organizada e, sempre que possível, tentar recuperar a posse de bola para daí parar o ataque. O curioso é que tudo isso pode ocorrer ao mesmo tempo, num piscar de olhos. Uma equipe que estava atacando passa a ter que defender. Basta perder a posse de bola e pronto, tudo muda. Basquetebol. Inventada por um professor de educação física canadense, nesse esporte há uma necessidade de se cooperar para marcar cestas. É coletivo. Ao analisar a lógica interna desse esporte, é possível compreender, devido à necessidade de cooperar com os companheiros para marcar cesta, que o basquetebol é coletivo. Como as ações de ambas as equipes estão relacionadas, interferindo e sofrendo interferência ao adversário, a modalidade é classificada como de interação entre os adversários. Quanto ao tipo de esporte, faz parte do grupo das modalidades de invasão. O basquetebol se caracteriza pela necessidade constante de resolução de problemas, mas nas mais diversas situações durante o jogo. Trata-se de um rápido processo cognitivo em que o jogador precisa perceber todas as informações relevantes para a sua ação, escolher o que fazer entre as várias opções existentes e, por fim, executar os movimentos para solucionar as dificuldades de forma proficiente naquele momento específico. E o que torna esse processo mais interessante é pensar que ele ocorre rapidamente, às vezes em menos de um segundo. Alguns elementos de desempenho esportivo do basquetebol. Logo, dos elementos do desempenho esportivo, a tática individual precisa ser o foco central do ensino, não sendo conveniente o ensino das habilidades técnicas de forma isolada. O basquetebol é um dos esportes em que as combinações táticas ocorrem com frequência. Mapa de conhecimento. A descrição do mapa está organizada em etapas de complexidade crescente com base nos conhecimentos táticos da modalidade. Particularmente, dentro dos esportes de invasão, uma das descrições mais ricas é a que apresenta os quadros subpapéis que os jogadores desempenham durante o jogo. Atacante com posse de bola, ACPB, atacante sem posse de bola, ASPB, defensor do atacante com posse de bola, DACPB, e defensor do atacante sem posse de bola, DASPB. A utilização dessa descrição ganha sentido no momento em que se compreende que as ações dos jogadores durante os esportes de invasão são distintas e mudam constantemente em função da alternância da posse de bola. Orientações didáticas.
A verbalização dos conceitos táticos é uma ferramenta importante para o desenvolvimento da compreensão dos jogos. Oportunizar ao aluno falar sobre o que ele precisa fazer ou não em determinada situação deveria ser uma preocupação constante do professor. Isso não significa que o educador deve ser o único interlocutor nesse processo. Os colegas podem ajudar muito, a partir de situações como desempenhar o papel de técnico, realizar o scout, participar de rodas de conversa sobre o jogo ou determinada situação. Um aspecto importante, no entanto, é que os alunos tenham clareza sobre os critérios de observação daquilo que eles devem olhar no jogo. Não dá para pedir que eles olhem tudo, devem ser orientados de forma precisa nesse aspecto, como, por exemplo, pedir que observe se seu colega, após receber a bola, fica de frente ou não para a tabela. Essa é uma solicitação de bom tamanho. É importante o conhecimento de regras da modalidade. Faça intervenções quando achar necessário, mesmo durante o jogo. As equipes precisam estar equilibradas, com nível semelhante de desempenho de jogadores. É importante que todos os alunos participem ao mesmo tempo, não ficando ninguém de fora. A função de árbitro, substituto por equipe, é extremamente enriquecedora ao aluno. Durante um pequeno período, ele tem a função de observar os colegas, buscando perceber pontos falhos que limitam o desempenho dos companheiros e prejudicam sua equipe. Posteriormente, poderá instruir seus companheiros. Nesse processo, é interessante a contribuição do professor nas primeiras vezes. O tempo das atividades não deve ser extenso, por uma questão física e de motivação dos alunos. Recomendamos em torno de 8 a 10 minutos. Durante a conscientização tática, é necessário perspicácia para aproveitar as respostas dos alunos, visando a sequência do diálogo. No surgimento de respostas que não são as mais adequadas, é preciso valorizá-las, conduzindo os alunos à reflexão para alcançar respostas corretas. Espaço e materiais. Adaptação conforme a necessidade, porém todos devem participar ao mesmo tempo. O campeonato da modalidade. Organizar equipes, sugestão de 3 alunos para separar as equipes de modo equilibrado. No final, há sorteio para saber em qual equipe cada jogador pertence. As equipes jogam entre si, entre turno e retorno. O grupo decide junto quem fará o papel de árbitro, técnico, jogador e secretários. Após um mês de aula, pode dar início ao campeonato, havendo um jogo em cada aula. O torneio de dia único pode ocorrer, mas deve ser a última opção. Para questões de critérios de desempate, vale a opinião e sugestão dos alunos. Futebol. Características da modalidade. Inicialmente, o futebol era praticado pela classe elitizada. No Brasil, surgiu em meio aos colégios jesuítas. A FIFA, principal responsável por desenvolver o futebol no mundo, caracterizado um esporte coletivo, uma vez que é disputado em equipe e em relação de oposição com os adversários. É um esporte de interação, pois as ações de uma equipe estão vinculadas ao oponente. Esportes de invasão. Alguns elementos de desempenho esportivo do futebol: capacidade física, sistema de jogo, estratégia, combinações táticas, capacidade volitiva, habilidade técnica e tática individual. A tática individual precisa ser a dimensão central do ensino. São usadas estratégias conforme a necessidade do jogo, defesa ou ataque. O futebol precisa das capacidades físicas de força, resistência, agilidade, entre outros. Capacidade volitiva do jogador, sentimentos, pensamentos, concentração, situações psicológicas no geral. Orientações didáticas. A função de técnico substituto por equipe é extremamente enriquecedora ao aluno. Durante um pequeno período, ele tem a função de observar seus colegas, buscando perceber pontos falhos que limitam o desempenho do aluno e prejudicam sua equipe. Posteriormente, poderá instruir seus companheiros nesse processo. É interessante a contribuição do professor nas primeiras vezes.
É importante que todos os alunos participem ao mesmo tempo, não ficando ninguém de fora. As equipes precisam estar equilibradas no nível semelhante de desempenho dos jogadores. O tempo das atividades não deve ser extenso por uma questão física e de motivação dos alunos. Recomendamos em torno de 8 a 10 minutos. Durante a conscientização tática, é necessário perspicácia para aproveitar as respostas dos alunos, visando a sequência do diálogo no surgimento de respostas, que não são as mais adequadas. É preciso valorizá-las, conduzindo os alunos à reflexão para alcançar respostas corretas. É importante o conhecimento de regras das modalidades. O campeonato da modalidade, para início do campeonato, é preciso organizar equipes, como forma de divisão, entre tantas existentes que buscam um equilíbrio sugerido e a turma escolhe 3 alunos para separar os times, de modo que eles fiquem equilibrados, pois ao final da separação haverá um sorteio para definir em quais equipes os 3 jogadores que fizeram a divisão serão participantes. O número de jogadores em cada equipe poderá ser 8, 9, 10 ou 11. O grupo deverá definir quem serão os jogadores e os assessores de imprensa, evento, divulgar resultados, os árbitros, os auxiliares de arbitragem, os técnicos, os assistentes, os secretários, os fotógrafos. O sistema de disputa poderá ser realizado de forma que as 3 equipes joguem entre si, em turno e retorno. Em cada aula haverá um jogo. Outra opção é fazer um dia todo do festival, portanto que seja a última opção. Os alunos devem sugerir os critérios de desempate. Avaliação. Objetivo: avaliar o desempenho do jogo, próprio do colega ou da equipe. Durante as aulas, o professor avalia tudo, o tempo todo. Avalia se um aluno está envolvido, interessado, avalia o conhecimento inicial dos estudantes sobre um determinado tema, avalia se a turma está aprendendo, se as intervenções são pertinentes. Avaliar é um processo inerente ao ensino. No entanto, a avaliação não é apenas um assunto do professor. Os alunos também podem e devem avaliar. Particularmente, quando se trata de jogos esportivos, os processos de coavaliação, avaliação aluno-aluno e autoavaliação, são ferramentas poderosas para aprender conceitos táticos e identificar o uso de diferentes habilidades. No entanto, é fundamental ser coerente nesse processo. A avaliação do desempenho nos jogos esportivos passa por analisar o comportamento no jogo e não nas habilidades isoladas, fora do jogo. Num circuito, por exemplo. Para realizar essa avaliação, a modalidade pode ser simplificada, menor número de jogadores, mais espaço, mudança à meta. Mas não pode ser desnaturalizada, tirando a interação entre os adversários que a caracteriza. Nesta aula, os alunos aprenderão sobre o que e como avaliar. Esses conhecimentos podem ser usados de forma permanente. Assim, quanto mais cedo eles aprenderem sobre o tema, maior aproveitamento terão das aulas. As avaliações podem ser realizadas ao vivo ou in vitro. Ao vivo é olhar o jogo no momento que ele acontece. In vitro é fazer a análise com base num vídeo. Sem dúvida, a primeira forma é mais comum e pode ser usada cotidianamente. No entanto, o registro em vídeo é cada vez mais acessível por conta dos celulares ou aparelhos similares que têm esse recurso. Nesse sentido, é muito interessante dar oportunidade aos alunos de observar seu próprio desempenho dos jogos através de vídeo, pois aprende-se muito com a avaliação. As avaliações podem estar centradas nas equipes e nos jogadores. Recomenda-se que as avaliações iniciem pela equipe e, num segundo momento, se passe a avaliar os jogadores. Futsal, características da modalidade. O futsal, assim como outros esportes de invasão, caracteriza-se pela necessidade constante de solucionar problemas surgidos durante o jogo. Para resolver tais entraves, os jogadores precisam escolher gestos motores
utilizando-os nos momentos adequados, conforme a necessidade de cada situação. Nesse sentido, essa modalidade possui características que precisam ser consideradas quando se propõe seu ensino. Um aspecto importante é a necessidade de cooperar com os companheiros para marcar gols, sendo considerado um esporte coletivo. Quanto à relação de oposição com o adversário, o futsal é um esporte com interação entre adversários, uma vez que as ações de uma equipe estão atreladas, dependem e condicionam as ações da outra. No que se refere ao tipo de esporte, pertence aos grupos das modalidades de invasão, pois seu objetivo é invadir o espaço defendido pelo adversário para colocar a bola na meta. A tática individual assumiu papel central no ensino, utilizando a técnica como suporte motor para a situação de jogo. Mapa de conhecimento. É complicadinho. Orientações didáticas. É interessante a intervenção do professor sobre as possibilidades de ação, à medida que os alunos observam o jogo. A estratégia de parar o jogo e coletivamente realizar observação e análise das alternativas para agir é válida. É necessário buscar o convencimento do aluno, de modo que ao final da aula ele se oriente ao objetivo por compreender que tal ação é importante para obter sucesso no jogo, e não apenas porque a regra da tarefa determinava tal atitude. A função de técnico, substituto, por equipe é extremamente enriquecedora ao aluno. Durante um pequeno período, ele tem a função de observar seus colegas, buscando perceber pontos falhos que limitam o desempenho do aluno e prejudicam sua equipe. Posteriormente, poderá instruir seus companheiros. Nesse processo, é interessante a contribuição do professor nas primeiras vezes. Todos os alunos devem participar ao mesmo tempo. As equipes precisam estar equilibradas, os tempos das atividades giram em torno de 8 a 10 minutos. Durante a conscientização tática, é necessário perspicaz para aproveitar as respostas dos alunos, visando a sequência do diálogo. É preciso valorizar, conduzindo os alunos à reflexão para alcançar as respostas corretas quando dadas respostas incorretas. É importante o conhecimento das regras da modalidade. Handebol. A educação física é a principal fonte do handebol no país. No Brasil, não tem caráter profissional. Quem criou foi o alemão Karl Schellens. Inicialmente, o handebol foi praticado no campo semelhante ao de futebol. Era praticado inicialmente apenas por mulheres. É um esporte de invasão, ocupa o lado de equipe opositora para marcar gols, as equipes protegem suas metas, interferindo e sofrendo interferência do adversário, sendo uma modalidade de interação, é um esporte coletivo. No handebol, a cada ataque, os jogadores efetuam um grande número de passes. É por meio dessas trocas de passes, realizadas em grande velocidade, que tentam penetrar na defesa do adversário, necessitando muita eficiência para não perder a posse de bola e gerar contra-ataques. Nessa ação, é possível perceber que o handebol demanda a necessidade de uma alta velocidade na capacidade de tomar decisão dos jogadores. É um esporte que requer muita inteligência dos participantes, uma vez que as opções de ação são várias e muitas vezes precisam ser processadas em milésimos de segundos. Por exemplo, arremessar, driblar, passar ou realizar uma combinação tática são algumas alternativas que precisam ser levadas em conta para a êxito da ação. Alguns elementos de desempenho esportivos do handebol. É sempre importante ressaltar que, como em outros esportes com interação entre adversários, os gestos motores somente acontecem após um intrincado processo cognitivo de leitura do jogo e tomada de decisão. Desse modo, é importante que a execução dos movimentos ocorra sempre em função da tática individual, que precisa ser o cerne do ensino dos esportes com interação. Em virtude das próprias características de lógica interna e estrutura funcional que a modalidade apresenta, particularmente nas etapas de iniciação.
A técnica empregada nessa modalidade requer muita precisão e eficiência, tanto nas finalizações quanto nos passes. Exemplo de tipos de passes podem ser acima do ombro, em pronação, por trás da cabeça, por trás do corpo, quicado. A coordenação na execução dos movimentos é essencial no deslocamento com a bola. O ato de arremesso em deslocamento, realizando uma sequência de passos antes da finalização, evidencia essa necessidade. Um atleta de alto nível dessa modalidade é capaz de realizar até 8 contatos num só em uma mesma jogada, após receber a bola, o que permite percorrer uma distância considerável com a posse do móvel. Orientações didáticas. É interessante a intervenção do professor sobre as possibilidades de ação, à medida que os alunos observam o jogo. A estratégia de parar o jogo coletivamente, realizar a observação e a análise das alternativas para agir é válida. É necessário buscar o convencimento do aluno, de modo que ao final da aula ele se oriente ao objetivo por compreender que tal ação é importante para obter sucesso no jogo, e não apenas porque a regra da tarefa determinava tal atitude. A função de técnico substituto por equipe é extremamente enriquecedora ao aluno. Handebol. A educação física é a principal. O campeonato de handebol. Colocar a competição a serviço da aprendizagem dos alunos. Com relação à regra, pode ser adaptadas ou as oficiais, segundo o ritmo da turma, bem como incorporadas as regras do mini handebol. Ultimate Frisbee. Características da modalidade. Surgiu nos Estados Unidos, é necessário apenas um disco, fitas, cones para demarcação do campo. Não possui árbitro, as regras servem como guia para a prática do jogo. Ao cometer uma infração, o próprio autor a assume. No caso de lances duvidosos, ocorre discussão entre os envolvidos até decidida a continuidade do jogo. Por essas características, o esporte estimula a atitude ética dos jogadores, o exercício do diálogo e a construção de consensos, bem como o desenvolvimento da capacidade de ação, reflexão, argumentação, comunicação e juízo de valor de suas ações e papéis assumidos no jogo. O objetivo desse jogo é fazer um integrante da equipe receber o disco no gol, end zone, da equipe adversária. Cada disco recebido nesse espaço é ponto. A cada ponto troca-se os lados dos campos. Na luta contra o disco não deve haver contato físico direto e intencional entre os oponentes. A interceptação do disco deve ser feita enquanto voa. Vence a equipe que fizer mais pontos. Durante o jogo, o jogador que recebe o disco não pode se deslocar, apenas usar o pé pivô. O jogador tem 10 segundos para se desfazer do disco. O esporte de invasão é um esporte de invasão e coletivo sobre interferência. Alguns elementos de desempenho esportivos do frisbee: deslocamentos, saltos, pé de pivô, passes, lançamentos, recepção do disco. A tática individual deve receber uma atenção especial de modo que seja central no processo de ensino. O jogador com posse de disco tem de ser ensinado quanto ao que fazer: passar, lançar, para quem, em que momento, realizando qual tipo de passe, lançamento, em qual direção. Para receber o disco, o jogador tem que desmarcar-se. Outro elemento importante é o sistema de jogo. Ele diz respeito à distribuição dos jogadores em campo e funções e atribuições de cada. Orientações didáticas. É interessante a utilização de colchonetes para que as ações de recepção do disco, os alunos possam fazer saltos e quedas, ampliando as possibilidades de execução na recepção com movimentos performáticos. As manobras realizadas pelos alunos durante a aula podem ser registradas em filmagem ou fotografias e depois exibidas para eles. Depois da exposição dos vídeos, o professor
pode estimular os alunos a tentar realizar algumas das manobras exibidas. Caso houver muitos alunos realizando a mesma tarefa, 2 discos poderão ser utilizados, desde que não obstrua o foco da atenção tática desenvolvida nessa aula. Orientar os alunos a segurarem firme o disco, em empunhadura. Normalmente, é lançado com a parte côncava para baixo, porém, há possibilidades do inverso e do lançamento do mesmo em posição vertical. A função da técnica substituto por equipe. A função do técnico ou substituto por equipe é extremamente enriquecedora ao aluno. Durante um pequeno período, deve ser orientado pelos professores. É importante que todos os alunos participem ao mesmo tempo e ninguém fique de fora. O tempo da atividade não pode ser extenso. É importante conhecimento de regras da modalidade e valorização dos conhecimentos e vontade do aluno.